Sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e meditar do meu coração. Senhor Deus meu, Salvador meu, rocha. Um professor universitário, ateu, ele chega diante da classe de alunos e diz: eu vou agora fazer o desafio a Deus. Eu quero que, se Deus existe, ele me fulmine aqui dentro de 5 minutos. Vou provar a vocês que Deus não existe. E então ele fica ali, diante de todo mundo, perfilado, esperando, e o cronômetro passando, e ele dizendo 4 minutos, 5 minutos para Deus me fulminar se ele existe. 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, quando termina o tempo, ele diz: está vendo? Eu estou aqui inteiro, Deus não existe. E é nesse momento então que um cristão, ele se levanta e diz: coitado, querendo esgotar a paciência de Deus com 5 minutos. Eu me lembro que fiquei pensando, bem feito para esse professor enxerido, que é ateu mais afoito. Aí depois eu fiquei pensando, caramba, como muitas vezes eu também sou assim, ateu, afoito, eu fico desafiando Deus para que Ele resolva as minhas questões em 5 minutos, em coisas rápidas. Pois a mensagem de hoje, ela é para mim, para esses momentos em que eu titubeio, em que eu me sinto fraco, em que eu fico achando que Deus nem existe. Essa mensagem é para você também, que passa por essas situações de angústia, de ansiedade, e que muitas vezes chega até a dúvida: será que Deus existe mesmo? Pois você vai sair hoje daqui com a convicção absoluta de que Deus não esgota a sua paciência com as nossas fraquezas tão pequenas. Eu queria convidar César, vem aqui, meu irmão. César, ele é o maior líder dos grupos pequenos lá na Igreja Batista Emanuel, né? Tá certo. Obrigado. Tá certo. Também trouxe a família, né? A esposa dele. Está aniversariando essa semana, né? Ontem. 15 anos de idade, muito bonita, viu? Parabéns. Tem mais alguém com você? Sua esposa? Ah, o senhor, meus caros, que alegria, né? Bem, eu convidei César, então, aqui, ele vai ler o Salmo 121. Vem estar na tela, viu? Eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que o te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Obrigado. Vamos orar? Senhor, traz o conteúdo. Nós somos o recipiente. Enche-nos neste final de tarde, aos tiquinhos, em nome de Jesus. Amém. Este salmo que nós ouvimos agora, ele é um dos mais lidos em todo o ambiente evangélico. No mundo inteiro, em todas as igrejas, esse salmo é de uma concretude enorme. A questão é que ele coloca alguém em uma situação de cerco. Aquela pessoa que está ali vivendo isso tudo, ele olha ao seu redor, ele olha para todos os lados, ele olha e só vê os montes todos à sua volta, aquela situação toda daquelas montanhas, ele se sente então extremamente pequeno, diminuto. Ele então discerne
a enorme dificuldade que ele tem em volta de si, e então ele diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Qual o socorro que eu posso ter, diz o salmista? Eu não sei se você também está vivendo um momento assim, de que também carece de socorro. Não sei disso. Mas eu tenho a absoluta certeza, e olha que eu não preciso ser nem profeta, nem filho de profeta, mas dizer isso com toda convicção, porque basta ter um mínimo de discernimento, basta ter um pouco de sensibilidade para saber que não existe um só sequer cidadão humano aqui na Terra que não esteja carecendo, precisando de socorro. Porque viver está extremamente difícil, está complicado. A gente se sente seduzido toda hora, todo instante, todo momento. Existem os apelos que surgem de fora, que são os mais variados possíveis. E então, diante de tanto perigo, é complicado viver. A gente corre risco até quando põe os pés fora de casa. Os níveis de perigo são absolutamente um leque de possibilidades. Agora, de fato, a gente tem que entender que existem esses perigos que são de fato palpáveis, mas há os perigos também que são impalpáveis, aqueles que envolvem o campo espiritual, aqueles que mexem com a alma das pessoas. E a gente percebe então que muita gente está com sua alma ferida, machucada cada dia. São uma quantidade enorme de doenças emocionais que interferem, que chacoalham a vida de tanta gente, e essas doenças emocionais, elas se avolumam, elas se represam com tanta força e intensidade que termina deixando as pessoas enfermas da sua integridade psicológica. E elas ficam então fragmentadas. Existe uma quantidade enorme de gente doente, ferida, gente complicada, gente traumatizada. Isso tudo porque a sua alma adoeceu. A gente olha ao redor, a gente olha em volta e percebe que existir se tornou uma tarefa muito complicada. E então, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde é que vem o meu socorro? Aí, a resposta que o salmista diz aqui é: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Agora, entendam, ele diz isso porque isso não é uma resposta óbvia, especificamente naquele tempo, porque haviam tantos outros deuses, haviam Baal, haviam outros objetos de adoração, haviam outras divindades, haviam até superpotências que poderiam de alguma maneira vir e ajudar ele, que estava se sentindo cercado por tantas crises. Mas o salmista não. Ele olha e diz: o meu socorro, aquilo que diz respeito a mim, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele então fez a opção por este tipo de socorro. Ele buscou refúgio naquele Deus no qual ele recebe de graça e não fica devendo absolutamente nada. Deus faz um favor, Deus o socorre,
Porque Deus, é cheio de graça. Diferente dos outros deuses que você tem que barganhar com eles, você tem que buscar o refúgio, o socorro, mas quando eles te atendem, você fica com a tua alma presa, você fica devendo, precisando fazer promessas, precisa fazer um monte de questões para atender. Mas o salmista, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Talvez a tradução mais grotesca que eu encontrei para esta passagem, ela vem de uma irmã lá do Ibura, da igreja, lá naquele cantinho. Aquela irmãzinha que mora numa casinha e que essa história chegou para mim e eu fiquei boquiaberto. Porque ela mora num lugar ermo, ela mora num lugar afastado, não tem ninguém mora sozinha. E aí o diácono disse: irmão, você não tem medo de morar aqui sozinha nesse lugar aqui, inóspito, onde aparentemente você se sente desprotegida? E ela, com aquela singeleza, ela disse: não, porque o Senhor é o meu cão de guarda. Aquela linguagemzinha tão simples. Deus entendeu o que ela estava dizendo. E então, Deus tem cada filho na sua tribo. Agora, eu queria que vocês olhassem aqui para mim e percebessem o que é que a palavra de Deus está dizendo diante disso tudo, quando o salmista diz: eleva os olhos para o monte, de onde me veio o socorro. Qual é a grande questão que surge aqui, então? Qual é o socorro que Deus, então, pode prestar para mim e para você no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando nós colocamos os pés fora da igreja? Qual é a oferta de proteção que Deus nos dá? E então, eu não tenho culpa, não é isso, não é que eu seja sistemático, é que o salmista é que é organizado mesmo. Ele diz que existem 3 tipos de proteção pelas quais você pode ter esta segurança. A primeira delas é a proteção no caminho, proteção na rua, a proteção na estrada mesmo, é a proteção nesse vai e vem da vida, é de quando colocamos o pé fora da nossa casa, o nosso ir e o nosso vir, este corre-corre que acontece cotidianamente em nosso viver. Olha só o que é que diz o versículo 3: não permitirá que os teus pés vacilem, diz a palavra. Esta coisa de andar mesmo, essa ideia de caminhar, essa ideia de que teus pés não vão vacilar, que você não vai pisar em falso. Ele diz: olha, se você olhar para Deus, se você confiar nele, se você crer, de fato você vai poder perceber que ele vai proteger o teu caminhar, porque não permitirá que teus pés vacilem. Essa coisa de pisar em falso, de acordar com o pé direito, não precisa. Eu vou acordar com o meu pé em Deus. A segunda proteção é a proteção não somente do caminho, mas a proteção psicológica. Essa proteção para a tua mente, a proteção para a tua alma, a proteção para o teu raciocínio, para o teu tirocínio, para essa essência imaterial que você tem e possui. Proteção das tuas sensibilidades, dessas tuas afetividades, é a proteção de tuas emoções. Veja só o que é que diz o versículo número 7. O Senhor te guardará, e Ele guardará a tua alma. Eu acho lindo, eu acho maravilhosa essa preocupação de Deus em guardar a minha alma, guardar a alma da gente, guardar essa interioridade
para que a gente não se torne amargurado na vida, para que a gente não fique empanzinado de sentimentos hostis, para que a gente não se sinta cheio de negatividade. Ele vai guardar a tua alma. Vai fazer isso para que ela não fique pequena, para que ela não fique diminuta, para que tua alma não se torne mesquinha, cultivando esses sentimentos tão ruins, às vezes porque alguém disse alguma coisa que não te desagradou, e você então se enche de coisas que vão te degradando, fazendo a tua alma ficar menor do que ela é. Guardando sentimentos que não valem nada, Ele te guardará de todo o mal. O mal maior que pode afligir a alma é que ela se torne menor do que ela é. O pior mal que pode acontecer com a alma de alguém é que ela seja petrificada, que ela se torne engessada, que ela se torne diminuta, que ela se torne dura, que ela fique engessada, dessensibilizada. Este é o maior mal que pode acontecer na alma de qualquer um de nós. Porque Deus fez a alma para ser alma, para se envolver, para amar, para trocar experiências, perdoar, querer bem. Isto é que Deus faz. Essa ideia de guardar a alma tem a ver com saber viver aqui na terra. Porque tem muita gente perdendo a alma e não tem nada a ver em ir para o céu, ao inferno. Está perdendo a alma em vida. É saber viver aqui. Quantos maridos que já perderam a alma, que não se sensibilizam mais com o seu cônjuge, que não dizem mais uma palavra de carinho para sua esposa, que não se relacionam mais com os filhos. Quantas mulheres que já perderam a alma no seu relacionamento, que a sua família se tornou apenas uma empresa familiar, onde cada um é responsável por um setor da casa. Perdeu a alma, se desensibilizou. Não passa mais nenhuma informação, não tem mais nenhum sentimento do ser. Mas o Senhor guardará a tua alma. Terceira proteção, não somente do caminho, não somente Ele vai me proteger e guardar a minha alma, mas Ele vai me proteger também dos meus empreendimentos. Sim, é isso que o texto diz. É a proteção dos negócios mesmo. É a proteção dessas questões profissionais. A proteção na saída e entrada. Essa expressão era muito bem utilizada para os empreendimentos militares. Essas operações que o rei Davi realizava. Era aquela questão das campanhas militares. O Senhor era com Davi na sua entrada e na sua saída. Ele cuidava da expansão territorial, da ampliação dos horizontes. Essa questão dos empreendimentos, das conquistas, dos territórios alcançados, das novas fronteiras, dos horizontes esticados, as vitórias todas. Era a exposição dos sonhos se transformando em realidade. Pois é, Deus ele vai dar proteção nos teus empreendimentos, nos teus projetos de vida, nos teus projetos profissionais, sim. Olha só o versículo 8. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída.
Ele vai estar contigo em tudo, nesses teus empreendimentos, nesses concursos, nessas buscas de realização de negócios, nessa tua vida de profissional liberal. Ele quer ser ele quer ser o seu companheiro no seu negócio, ele quer ser seu sócio nesse empreendimento. Ele quer ser parceiro nessa jornada. Agora, nós já vimos então quais são as proteções, as ofertas de proteção que esse salmo nos mostra. A questão que surge é a seguinte: como é que eu tenho certeza então de que esta proteção, de fato, ela pode se concretizar na minha vida? Qual é a garantia que eu tenho disso? Deixa eu antes fazer uma pergunta. Quem é aqui nesta noite que não está precisando de algum desses tipos de proteção? Quem é que não está precisando hoje, aqui, agora, desesperadamente de alguma proteção dessas? Então eu quero dizer para você que a segunda lição que este salmo nos apresenta é que, de fato, eu posso investir neste Deus, especialmente nesse tempo de tecnologia, onde tudo se resolve com o apertar de um botão, onde às vezes toda essa tecnologia nos deixa cada vez mais longe de Deus. Nós confiamos mais nas máquinas, nas pessoas, nas coisas, nas possibilidades. Nós confiamos mais no nosso próprio taco. Agora, você vai ver por que é que eu devo confiar absolutamente, desarmadamente neste Deus. E o Salmo também nos diz essas razões. A primeira delas, eu posso confiar em Deus porque eu estou lidando com alguém que não fecha os olhos nunca. Vejam só que imagem forte que o Salmo nos apresenta. Essa imagem do guarda. Ele é o anjo da guarda do anjo da guarda. Porque às vezes o anjo da guarda, ele se esquiva, ele falha. Eu digo isso porque eu me lembro de Daniel. Daniel estava naquele perrengue todo, pedindo ajuda, o anjo Gabriel. O anjo Gabriel, ele se atrasa. O anjo Miguel chega ali e diz: olha, corre, que coitado de Daniel, precisa de você urgente. Quando o anjo Gabriel chega lá, você me desculpe, eu estava enfrentando uma grande batalha espiritual. Mas aqui não. Aqui é o anjo da guarda de o anjo da guarda que está se apresentando. Esse é fantástico. Ele diz o seguinte: é certo que não dormita e que nem dorme o guarda de Israel. É mole, meu irmão. Vamos repetir comigo. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Esse Deus some. Um Deus que não pestaneja nunca. Um Deus que está presente o tempo todo. Você já imaginou isso? Esse Deus absolutamente acordado. Esse Deus que existe acima do sol e que existe acima da lua e que, portanto, por isso não existe nem noite nem dia. É por isso que ele nunca dorme. Esse Deus sentinela, presente, não pestaneja nunca. Agora, se isso aqui for somente poesia, é muito bonito, mas não tem nenhuma aplicabilidade no meu dia a dia. Aqui não, a palavra descritiva diz que ele é como ele é. Isso sim pode me dar uma segurança enorme em saber que Deus não dorme.
Há um livro que diz que Deus trabalha no turno da noite, e quando a gente está dormindo, Deus também continua trabalhando, porque para Ele, essa questão do tempo, ela diz respeito a nós, irmão. A segunda questão de que eu posso confiar nesse Deus é que não somente é um Deus que não dorme, mas é um Deus próximo, um Deus achegado, perto, junto, colado. Não tem esta coisa de você acreditar em Alá. Alá está lá. Que não. Ele é forte, é poderoso, é justiceiro, mas está lá. Não tem essa não. Aqui não, é um Deus próximo, junto, perto. É extraordinária essa possibilidade que a Bíblia nos apresenta, que descreve um Deus ali junto, sempre perto. Essa questão de que ele está ali, não sei se vocês lembram aquela passagem do ladrão lá na cruz, ele vivenciando o pior momento que depois se tornou o melhor momento. Porque muitas vezes, quando nós estamos vivenciando o pior de nossas vidas, é justamente nesta hora que surge o melhor de resposta para nós. Aquele homem ali na cruz, ele olha e vê um outro blasfemando, dizendo: se tu és Deus, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós. E o outro diz: calma, não blasfema, nós de fato merecemos estar aqui diante de tudo que nós fizemos, mas esse nem o mal fez. E então ele, virando-se, olha para Jesus e ele tem um susto. Deus está aqui pertinho de mim, colado comigo. E ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no paraíso. E felizmente quem estava ali era Jesus, porque coitado dele se fosse eu. Eu ia dividir a minha resposta em 3 tópicos. Olha, primeiro você faça isso, depois faça aquilo, e aquilo outro. Jesus não, ele simples como tem que ser. Porque as coisas de Jesus são simples. Ele não manda que eu vá cumprir promessas, frequentar 7 cultos, mergulhar em águas, não. Ele diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Essa questão do Deus próximo, a Bíblia diz que ele é a tua sombra, a tua direita. Foi isso que o Salmo disse. Eu não consigo nem me desvencilhar dele, porque ele está aqui me cercando por todos os lados. Eu às vezes não consigo ver porque a luz está em cima, mas ela não se aparta de mim. Deus não se ausenta, não se distancia. Não faz isso. E a terceira razão é que ele não somente não dorme, ele também é um Deus próximo, mas ele é aquele que controla todo o cosmos. Vejam só essa linguagem poética que o salmista apresenta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Essa questão de que não te molestará o sol de dia nem a lua de noite. Tudo está no controle de Deus, tudo está na ação divina. Cosmos inteiro, esse universo criado com 8 bilhões de anos-luz no sentido vertical, 4 bilhões de anos-luz no sentido horizontal, tudo isso criado, o cosmos completo, está tudo sob controle. Ele é quem controla o cosmos, os planetas todos girando, no sentido de rotação e translação, nem um bate no outro, nem um colide, isso funcionando assim há milhões e milhões de anos. E ele controla isso tudo, os quizares, os planetas, os rabos de planetas, os cometas, tudo isso. Fantástico. A gente vê no domingo Fantástico, o som da vida.
aproveitando o fantástico que está acontecendo o tempo todo, toda hora. Fantástico é você saber que não há nada neste universo que não esteja literalmente nas mãos de Deus. Outro dia eu conversei com uma repórter, muito inteligente ela, e ela chegava para mim e disse, olha, às vezes eu gosto de ler a Bíblia, mas às vezes eu acho que tem muita bobagem, é muito defeito de pirotecnia. Olha só o que a Bíblia diz, Jesus vai voltar e todos os olhos o verão, isso é um efeito especial. Eu disse, como assim efeito especial? Efeito especial acontece todo dia em Júpiter. Explosões de gases o tempo todo. E você não diz nada. Mas o Criador do cosmos, o Criador de todas as coisas vai voltar. E todos os olhos o verão. E você acha esse efeito especial? Meu Deus do céu, diz Deus. Ora, acontece uma partida de futebol. A Copa do Mundo ela acontece lá do outro lado do planeta e todos os olhos o veem, instantaneamente. Mas o Criador do céu, do cosmos, vai ver e todos os olhos veem. Qual é o problema nisso? O Sol, essa estrela de quinta grandeza, mais um goiazinho no espaço sideral, que ele quando vem, todos os olhos o veem durante o espaço de 24 horas. E o Criador de tudo isso vai ver, todos os olhos verão, não há problema, meu Deus do céu. E ela disse, pensando assim, faz sentido mesmo. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormirá e não toscanizará guarda de Israel. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor, Ele é a tua sombra, a tua direita, e de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora e para todo sempre.